Contato restabelecido com Antunes Rafael, que é o diretor pedagógico do Colégio Oficina do Estudante. Boa tarde, Antunes. Seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Vamos falar então sobre o vestibular da Unesp, né? Depois que o aluno sai da prova da Unicamp, já no fim de semana, do Enem, perdão, na semana seguinte já tem o vestibular da Unesp. O que é esperado para essa prova, hein? Como podem ser encontradas essas questões? É sempre bom fazer aquela revisão nos vestibulares da banca, da VUNESP? Sem dúvida nenhuma, né? Acho que uma das coisas que o aluno pode esperar, antes de mais nada, é que será uma prova menos cansativa do que o Enem, né? Uma prova que vai exigir menos esforço físico, digamos assim, né? Uma prova única, da primeira fase, composta de um único dia de prova. São 90 questões, assim como a prova da FUVEST, por exemplo. Mas é uma prova cujos conteúdos eles costumam ser abordados de forma muito mais intertextualizadas, né? Então, a gente tem aí questões de física em inglês ou questão de história também podendo ser cobrada em língua estrangeira, mas é uma prova que o aluno na primeira fase costuma sair muito bem, tanto que a Unesp tradicionalmente tem um número grande de alunos convocados para a segunda fase do seu vestibular, justamente por ser uma prova mais tranquila e mais coerente aí com os conteúdos que são abordados ao longo do ensino médio. Mas engana um pouquinho também, né, Antunes? Porque o aluno ele chega a considerar a prova da VUNESP fácil e às vezes acaba indo com muita confiança, né? Tem que ter um pé no chão para fazer essa prova. Sim, sem dúvida nenhuma. Uma característica da prova é que as questões de matemática, por exemplo, elas costumam aparecer em um número menor do que costuma ter em outras provas, como a Unicamp ou como a FUVEST, né? Isso para o aluno que é mais da área de humanas, ele acaba optando e preferindo mais essa prova, né? É uma prova que dialoga mais com os candidatos que têm essas aptidões. Mas sim, é uma prova de vestibular, né? A peneira está aí para todo mundo, assim como está para as demais provas. É uma prova que vai exigir do candidato uma preparação. Não adianta também ele ir somente confiando em si mesmo, né? ou nessas características, sem ter feito uma preparação, que isso pode incorrer aí, de repente, algum prejuízo acadêmico que tire ele aí da segunda etapa. E qual que é a dica nessa semana, Antunes? Porque, claro, o aluno está estudando, né? Se ele está fazendo o terceiro ano do ensino médio, ele já está focado no vestibular. Se ele está no cursinho, então não tem nem o que falar. E a temporada de vestibulares já começou, né? Como que você aconselha para o aluno levar essa semana para chegar bem na prova da Unesp? Olha, eu acho que todas as provas que ele já fez até agora já serviram como um grande simulado, né? Sejam os simulados oficiais que ele fez no colégio, no curso, mas as próprias provas, a primeira fase da Unicamp, os 2 dias do Enem, isso, sem dúvida nenhuma, já foi um treinamento aí para esse aluno, para agora ele enfrentar a Unesp nessa próxima quarta-feira. Então, a dica que eu daria nessa reta final, nesses 2 dias aí que antecedem a prova, é fazer talvez uma autoanálise de quais são os conteúdos que ainda são, de repente, pontos frágeis para mim, né? Então, fazer uma revisão, de repente, de algum assunto de matemática que ainda eu costumo empacar em algum exercício, ou na área de humanas, quais são, de repente, as figuras de linguagem. A Unesp costuma trazer bastante essa temática, né? A intertextualidade de disciplinas é um assunto que costuma também ser bastante recorrente na prova. Então, prestar atenção nas questões que trazem essas características, mas, óbvio, sem esgotar horas de estudo, porque agora, depois dessa maratona toda, é preciso pensar também no bem-estar físico e psicológico para enfrentar mais essa maratona. Ele está preparado, né? O aluno que, já, como você mesmo disse, ao longo do ano, estava no terceiro ano da terceira série do ensino médio, no curso pré-vestibular, os simulados, as provas, já garantiram para ele aí uma preparação bastante aprofundada do que ele vai precisar para essa prova. Estão aí as dicas, então, para quem vai prestar esse vestibular da Unesp, extremamente concorrido, né? Por exemplo, lá para medicina em Botucatu, 267 candidatos por vaga, segundo psicologia, 50 candidatos por vaga. Então, tem que se preparar bastante mesmo. Eu quero agradecer demais ao Antunes Rafael. A gente poderia conversar muito mais, mas o tempo do programa está escasso. O Antunes é diretor pedagógico do Colégio Oficina do Estudante. Muito obrigado pela participação com a gente aqui, Antunes. Grande abraço para você.
Eu que agradeço, forte abraço, ótima prova para todos os candidatos. Ótima prova para todos. 4 horas, 1 minuto. O Estúdio CBN fica por aqui. Tivemos os trabalhos técnicos de